Por que ler o Diário de Anne Frank? Ler o Diário de Anne Frank é uma experiência que vai muito além de um simples relato histórico. É um mergulho na resiliência do espírito humano. Mesmo décadas após sua publicação, a obra ela permanece atual e necessária por diversos motivos. Mas antes, vamos falar. Quem foi Anne Frank? Anneliese Marie Frank, conhecida mundialmente como Anne Frank, foi uma adolescente alemã de origem judaica e uma das figuras mais emblemáticas do século XX. Sua fama póstuma deve-se ao diário que escreveu enquanto se escondia da perseguição nazista. Anne nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 1929, fugindo do antissemitismo com a ascensão de Hitler ao poder em 1933. A sua família mudou-se para Amsterdã, na Holanda. Porém, a Alemanha ela invadiu a Holanda em 1940 e as leis discriminatórias contra os judeus passaram a ser aplicadas no país. Para evitar a deportação para os campos de concentração, em julho de 1942, Anne, com os seus pais, Otto e Edith, e a sua irmã Margot, eles esconderam-se em um anexo secreto nos fundos do escritório de seu pai. Eles viveram confinados lá por 2 anos, dividindo o espaço com outra família e mais um dentista, totalizando 8 pessoas nesse esconderijo. Pouco antes de ir para o esconderijo, em seu aniversário de 13 anos, Anne ganhou um diário de capa xadrez do seu pai. Tipo esse aqui. E ela registrou o medo constante de serem descobertos, as tensões da convivência em um espaço tão pequeno, além de seus pensamentos filosóficos, o seu amadurecimento e seus sonhos de se tornar uma escritora, uma jornalista. Em agosto de 1944, o grupo foi traído e a Gestapo os descobriu. Então, Anne, assim como os demais, eles foram para um campo de concentração transitório que ficava na Holanda. Depois ela com a sua família foram levados para Auschwitz. Mas posteriormente, ela e sua irmã, elas foram transferidas para Bergen-Belsen, já na Alemanha. Ela morreu de tifo no início de 1945 e sua irmã Margot um pouco antes, acometida pela mesma doença causada pelas condições do campo de concentração. Ela faleceu com apenas 15 anos de idade. Isso antes do campo ser libertado pelas tropas britânicas, um pouquinho antes. O pai de Anne, Otto Frank, ele foi o único dos ocupantes do anexo a sobreviver ao Holocausto. Ao voltar, uma das pessoas que ajudou a escondê-los, que é Miep Gies, havia guardado o diário, entrando de forma escondida do anexo que havia sido interditado pela Gestapo, ou seja, era proibido, ela não poderia ter entrado. Mas ela entrou, guardou o diário e ela entregou a Otto o diário da filha. Após muita reflexão, o pai de Anne Frank decidiu por publicar o diário. Então vamos ver o porquê, na minha opinião, você deveria ler o diário de Anne Frank. Então vamos lá. Uma perspectiva humanizada da história. Enquanto os livros de histórias focam em estatísticas, datas, estratégias militares, o diário ele oferece o rosto humano da Segunda Guerra Mundial. Ele transforma aqueles números abstratos em sentimentos, medos e sonhos de uma adolescente real, tornando o aprendizado sobre o Holocausto muito mais profundo e empático. A universalidade da adolescência. Apesar de estar escondida em um anexo secreto sob condições de medo, de insegurança, falta de privacidade, pois lá haviam 8 pessoas. Havia 8 pessoas lá dentro. Viver em um espaço minúsculo com outras 7 pessoas gerou tensões constantes. Anne descreve com detalhes e também certa dose de sarcasmo as brigas internas, a falta de privacidade e como o caráter das pessoas se revela sob pressão extrema. Anne escreve sobre temas que qualquer pessoa enfrenta, são conflitos com os pais e a busca pela própria identidade. Ela escreve muito sobre o amor ao pai,
que ela tinha pelo pai, né, e os conflitos com a mãe, característico de uma adolescente. Descobertas sobre o amor e a sexualidade, ela se apaixona pelo jovem Petar, aonde ela fala muito sobre seus sentimentos com relação a ele. E a montanha russa emocional de crescer, as necessidades de ser ouvida, compreendida e o poder da escrita como um refúgio. Anne utilizou o seu diário, que ela chamava de Kit, como uma ferramenta de sobrevivência psicológica. Ler sua obra nos mostra como a autoexpressão pode ajudar a manter a sanidade e a esperança mesmo em situações de isolamento extremo. Uma lição valiosa para qualquer momento de crise pessoal. Um alerta contra a intolerância. O livro ele é um testemunho brutal de onde o preconceito e o ódio podem levar uma sociedade. Ao ler os pensamentos de uma jovem cheia de potencial, que teve a vida interrompida pela discriminação, nós somos confrontados com a responsabilidade ética de lutar contra a injustiça de nosso próprio tempo. Sentimento de gratidão. Como ela é grata pelas pessoas que os ajudam. Tão jovem, tão ciente desse sentimento. O otimismo inabalável. Talvez o motivo mais famoso seja a capacidade de Anne de manter a sua fé na humanidade. Tanto que ela fala uma frase icônica que se resume bem o espírito da obra. Ela fala que apesar de tudo, ela ainda acredita na humanidade, na bondade da humanidade. Ou seja, ela acredita que as pessoas são realmente boas de coração. E agora vamos lá. O que mudou na minha vida após ler o diário? Bom, quando eu estava fazendo inglês há muito tempo atrás, nós tínhamos que fazer uma apresentação. E uma colega minha fez uma apresentação falando sobre o diário de Anne Frank. Bom, e muitos anos depois, em 2014, eu fui para a Alemanha e principalmente em Berlim, eu vi várias fotos, né, desenhos da Anne Frank, o seu diário em livrarias. Tinha um local também, que eu esqueci o nome, que tinha, né, uma pintura na parede muito grande do diário. E eu disse, não, quando eu voltar para o Brasil, eu quero ler o diário. E eu li o diário. Então, quando você começa a ler o diário, é aquela menina de 13 anos contando de coisas bobinhas que acontecem na escola, do professor dando castigo para ela porque ela falava demais, contando das amigas, de brigas, né? Enfim. E aí eu me identifiquei muito, porque eu fiquei pensando, nossa, né, uma adolescente em outra época, em outro país, outra cultura completamente diferente, e eu me identifiquei, porque era uma menina de 13 anos. E com 13 anos eu também escrevi um diário, que depois eu joguei fora. Me arrependo amargamente, porque eu queria ver como é que eu era naquela época. E é impressionante como ela amadurece. Ela vai amadurecendo ao longo do tempo que ela tá no anexo, né? E isso. E às vezes parece que ela tá inspirada naquilo que ela escreve. Então isso de fato tocou muito meu coração. E também depois que eu li o que aconteceu com ela, tem um livro que se chama Os Últimos 7 Meses de Anne Frank, e um outro que eu comprei até no livro usado, que ele é até um português de Portugal, que é No Rastro de Anne Frank. Então eles são pessoas que viveram com ela no campo de concentração, né? E que contam o que aconteceu com ela, o que aconteceu com a mãe quando ela foi embora,
quem ficou lá no campo de concentração e conseguiu sobreviver, né, contou que a mãe dela simplesmente parou de comer e veio a falecer. Tem uma sobrevivente, uma amiga dela sobrevivente que veio morar no Brasil, ela também escreveu um livro em que ela conta que ela encontrou com a Anne Frank, ela fala, não sei como dois esqueletos se encontraram. Então, quando eu li aquilo e vi o tanto que ela sofreu, aquilo marcou tanto, sabe? Eu fiquei por tanto tempo pensando naquilo, então eu comecei a procurar mais sobre as histórias, comecei a ler vários livros com relação aos sobreviventes do Holocausto, depois a ler sobre a Segunda Guerra Mundial, e daí foi uma coisa atrás da outra, a me interessar mais pelo judaísmo. Eu sou neta de judeu e, e aquilo foi um divisor de águas para mim, sabe? Porque eu sinto em mim que várias coisas mudaram até a minha forma de pensar em determinados assuntos. Então, assim, se você puder, leia o diário e faça você mesmo uma análise de tudo aquilo que aconteceu. Existem vários outros diários que foram escritos durante o período da guerra. Eu li alguns deles, mas vale a pena começar pelo diário de Anne Frank. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.